capítulo 2 do livro de Atos, não vamos ler isto, mas recordamos quando estavam todos reunidos, um só espírito, um só coração, buscando a Deus. Este é o tempo, irmãos, de buscarmos a Deus. Deixarmos lá fora aquilo que nos perturba, porque há muita coisa que nos perturba. Eu estou aqui pela graça de Deus, sabem? É essa estar aqui. Não estou porque assim o Senhor quis. Então deixar lá fora, não é? O que nos apoquenta e virmos com a disposição de louvarmos e adorarmos a Deus. Se nós fizermos isto, nós vamos sair daqui cheios do Senhor. Amém. De repente veio um vento veemente, não é? E o Espírito veio sobre eles. Não é? Que o Espírito de Deus venha sobre cada um de nós nesta tarde. E possamos sair daqui cheios da presença de Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar pela palavra, a palavra que Deus falou com um homem que hoje é conhecido pelo pai da fé. Sabem de quem eu falo? Abraão. Eu estava a falar há bocadinho com o irmão Brito e graças a Deus que hoje existe Bíblia, não é? Em vários idiomas. Eu estava a dizer que na altura o meu pai recordava-se disso e comentava comigo muitas vezes que quando ia à igreja, ele nasceu na igreja católica e ensinou-me, não é, a amar a Deus de acordo com aquilo que a igreja católica ensinava. Eu cresci também dessa forma, não é? Fui batizado, fiz a primeira comunhão, a segunda comunhão. Mas eu ia à igreja, irmãos, e creio que muitos de nós que se tiveram essa experiência podem entender aquilo que eu estou a falar aqui. Chegavam à igreja e saíam da mesma forma que entravam, não é? Ou seja, chegavam vazios e saíam vazios, não é? Porque em primeiro lugar nem se percebia o que é que se dizia lá, porque no tempo do meu pai a missa era em latim, não é? A única coisa que eu sei em latim é carpe diem, que é aquilo que eu tento viver a cada dia, não é? Os meus dias, é aproveitar o dia ao máximo, como se fosse o último da minha vida. Então a pessoa entrava vazia e saía completamente vazia. E graças a Deus que hoje temos acesso à leitura da Bíblia. Há muitas pessoas que têm a Bíblia em casa, mas não é? Nem sequer a leem. Muitos testemunhos, não é? De pessoas, não é? Que têm a Bíblia muito bem ornamentada, ali a ornamentar, não é, a sala, mas as palavras em si só não têm força, nem têm poder, se não forem faladas. E todos nós, seguramente, já lemos um pouco da Bíblia. Hoje temos acesso, não é, à Bíblia escrita de várias formas. Até hoje, no telemóvel, hoje nós podemos, não é, rapidamente, não é, ler a Bíblia, até inclusive em várias traduções. Então todos nós sabemos que o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. E todos já lemos acerca, não é, da história, do início, de como tudo foi criado, como tudo aconteceu e de como Deus começou a operar na vida dos homens. Mas eu queria me focar hoje em 3 palavras que Deus fala a um homem. Jesus também, porque Jesus está desde o início da criação. Não é? No capítulo 11, Deus confunde as pessoas através das línguas, porque eles estavam a acumular num só lugar
E aí vem a confusão das línguas. E no capítulo 12 nós vemos logo no versículo número 1, e a partir daí, nós vemos o chamado de um homem. O pai da fé. Como é que ele se chama? Abraão. E eu só quero me focar nestas 3 palavras, irmãos. No versículo 2, Deus diz assim a Abraão. Depois de dizer, Abraão, olha, sai do teu conforto. Sai da tua casa. Não é? Abraão tinha tudo. Abraão tinha tudo. Era um homem com posses, vinha de uma família com posses. Não lhe faltava absolutamente nada. Mas Deus olhou para o coração daquele homem e viu que podia trabalhar, operar através da sua vida. Poderia abençoar a humanidade através daquele coração. Porque era um coração disposto. Deus olha para aquele homem e diz assim, no versículo 2, aqui diz, e tu serás uma bênção. Na minha tradução diz, ser tu uma bênção. Irmãos, Deus continua nos dias de hoje a falar para cada um de nós individualmente, ser tu uma bênção. Irmãos, nós fomos chamados para sermos canais abençoadores. Há tanta gente aí fora que necessita de ser abençoada pelos senhores. E para que conheça, como eu um dia, antes de conhecer, não é? Vivia a religião, não vivia o Evangelho, vivia a religião como muitos de nós. A palavra, ela se fez vida em mim, mas há muita gente que ainda não teve essa oportunidade. E Deus nos chama nesta tarde, a cada um de nós, individualmente, para nós sermos bênção. Amém. Bênção na nossa família. Bênção no nosso trabalho, bênção na nossa escola, bênção na nossa comunidade, bênção por onde quer que formos, levarmos a bênção de Deus sobre nós e sermos canais abençoadores. Foi isso que Deus falou a Abraão. Abraão, se tu uma bênção. E através de ti, não é? Homens, mulheres, famílias inteiras vão ser abençoados. Sabem, para sermos canais de bênção, há aqui 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Precisamos, em primeiro lugar, para sermos usados pelos Senhores, precisamos de ser íntegros. Quando eu falo em sermos íntegros, falo em sermos inteiros. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Irmãos, Deus não está à procura de uma parte de nós. Deus está à procura do homem completo. Eu recordo-me que foi a semana passada, acho, e eu fiquei a pensar. Fui para casa a pensar. E é bom quando Deus fala connosco, não é? E a mensagem, ela continua daqui para a nossa casa. E nós podemos refletir, não é? Repensar aquilo que foi falado connosco. E depois, eu estava a refletir, a pensar, meu Deus, que mais posso dar-te eu? Que mais posso oferecer-te? Se tudo o que tenho, se tudo o que eu tenho me tens dado tu. Quando o irmão Emílio falou que na escola dominical, foi a semana passada, que se passava a oferta, não é? E uma menina, não é? Disse, olha, baixa, baixa, baixa. E ela se pôs em cima e ela se doou a si própria, não é? Ou seja, ela deu tudo o que tinha. É isso que Deus está à espera de cada um de nós. Deus não está à espera de migalhas nossas, não é? De uma parte nossa, não. Deus está à espera do eu completo. Ele está à espera do nosso coração. Amém. Em
Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 11. Como é que eu posso mostrar realmente que sou uma pessoa inteira? Que sou uma pessoa íntegra diante do Senhor. Diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu tenho que colocar a minha vida nas mãos de Deus. Irmãos, seja bom ou seja mau, porque nunca é mau, é sempre bom. Não é? Nós é que somos mentes perversas, não é? Somos humanos, não é? E pensamos às vezes em negatividades e as coisas em negativismo e etc. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não entendemos, no momento não entendemos. Mais tarde nós vamos compreender. Deus tinha um projeto na minha vida, eu tinha que passar por este projeto, por este plano. Não é? Então nós temos que nos sujeitar, sem reclamação, sem reclamar, simplesmente nos doarmos, nos entregarmos. Senhor, eis aqui, eu estou aqui, não é? Tudo o que eu tenho te pertence a ti. E a verdade é essa, se não fosse o Senhor, nenhum de nós estava aqui. Estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados, o Senhor nos vivificou, nos deu vida. Nós estamos aqui graças a Deus, porque o Senhor nos deu vida. Resisti ao diabo. Irmãos, nós temos que resistir. Esta é uma luta. Nós temos que entender que nós estamos a viver uma batalha diária com o inimigo, o nosso arqui-inimigo. Sou uma pessoa íntegra diante do Senhor. Diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu tenho que colocar a minha vida nas mãos de Deus. Irmãos, seja bom ou seja mau, porque nunca é mau, é sempre bom. Não é? Nós é que somos mentes perversas, não é? Somos humanos, não é? E pensamos às vezes em negatividades e as coisas em negativismo e etc. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não entendemos, no momento não entendemos. Mais tarde nós vamos compreender. Deus tinha um projeto na minha vida, eu tinha que passar por este projeto, por este plano. Não é? Então nós temos que nos sujeitar, sem reclamação, sem reclamar, simplesmente nos doarmos, nos entregarmos. Senhor, eis aqui, eu estou aqui, não é? Tudo o que eu tenho te pertence a ti. E a verdade é essa, se não fosse o Senhor, nenhum de nós estava aqui. Estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados, o Senhor nos vivificou, nos deu vida. Nós estamos aqui graças a Deus, porque o Senhor nos deu vida. Resisti ao diabo. Irmãos, nós temos que resistir. Esta é uma luta. Nós temos que entender que nós estamos a viver uma batalha diária com o inimigo, o nosso arqui-inimigo. Não sou eu que tenho que fugir do diabo, é ele que tem que fugir de mim. E como é que ele vai fugir de mim se eu estiver cheio de Deus? Se nós estivermos debaixo da sombra do Omnipotente, o inimigo, ele vai fugir de ti. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Batalha espiritual. Isto não é brincadeira, irmãos. Às vezes nós negligenciamos e ouvimos pessoas a brincar lá fora. Isto é sério. O inimigo quer nos estragar. O inimigo quer nos desviar dos caminhos do Senhor. E nós temos que estar cientes desta batalha que é diária. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Como é que nós nos chegamos a Deus? Através de quê? Através da oração. Ter uma vida de oração com o Senhor. Não é? E oração, irmãos, é falar com Deus. É falar com Deus. Às vezes nós
complicamos as coisas. Desabafar com Deus. Às vezes reclamamos por isto e por aquilo. Porquê que não vamos reclamar com Deus? Há homens de Deus que nós podemos ler que reclamaram com Deus. Um deles foi, por exemplo, que veio agora à minha memória, foi Jacó. Jacó não lutou com o anjo, não é? Do Senhor, porque queria a bênção, não é? E lutou. E o anjo teve até que lhe dar assim não é? Um castigozinho, não é? Falar com Deus, ter um relacionamento, irmão, ter um relacionamento com o Senhor. À medida que nós vamos falando com Ele, não é? Nós vamos conhecendo mais a sua vontade para a nossa vida. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu tenho um relacionamento aberto com Ele? Eu falo com Ele diariamente? Porque Ele vai se mostrar através da palavra. Às vezes através de um irmão. Não é? Ele vai mostrar o que é que Ele quer de cada um de nós. Então, chegar a Deus através de oração. Purificar as mãos pecadoras, confessar os nossos pecados, ter a capacidade de confessar. Diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é. Sabe? Ele não está com o dedo apontado. Se fosse assim, Ele não morria na cruz. Ele morreu na cruz, não é? Por muito amor com que nos amou. Então, se nós pecamos, vamos ter a capacidade de chegar aos pés do Senhor e confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Não é? O sangue diz que o sangue do Cordeiro, Ele nos limpa e nos purifica. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai os corações. Temos que esvaziar o nosso coração do pecado. Não é? Aquilo que nós fazíamos, não é? Nós não fazemos mais, porque agora nós queremos é agradar a Deus. E sabem, isto é um processo. Não é? Nós não é bem uma luz e de repente nos tornamos santos. Não, é um processo diário, de trabalho diário com Deus. Por isso é que é importante haver uma relação. Sabem, eu costumo dizer que quanto mais eu caminho com o Senhor, mais pequeno eu me sinto, mais miserável eu me sinto, porque mais eu conheço a grandeza do Senhor. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, mais pequenos nós nos vamos tornando. Afligi-vos e lamentai e chorai. Perder o prazer no pecado. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Verdadeiro arrependimento. É o verdadeiro arrependimento, irmãos, que nos leva à vitória. Humilhai-vos. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. E Ele vos... Sabem, espero que ninguém esteja à espera de um galardão aqui nesta vida. Porque o verdadeiro galardão, Ele virá do céu. Sabem, Deus procura um coração que se doa a Ele, um coração inteiro. Nós não podemos servir a dois senhores. Jesus disse, não podereis servir a dois senhores, Mateus capítulo 6, versículo 24. Não é? Às vezes queremos ajudar Deus em nossas atitudes. Pensamos que estamos a ajudar Deus. Mas nós estamos a trair a confiança de Deus. Abraão fez isso. Abraão também não era um homem perfeito. E ele foi caminhando e aprendendo com o Senhor. É assim na nossa caminhada. Nós vamos aprendendo a cada dia mais e mais. Sabe o que é que Abraão fez? Não é? Pensava que podia ajudar Deus quando desceu ao Egito. Não é? Disse que Sara não era sua mulher, era sua irmã. Não é? Para não perder a mulher. E pensou, bem, vou dar aqui uma ajudinha a Deus. Não é? Deus não precisa da nossa ajuda. Amém? E isso depois foi imputado na sua vida também.
Em primeiro lugar, então, nós temos que ser íntegros, inteiros diante do Senhor. Em segundo lugar, 3 pontinhos, é rápido. Em segundo lugar, irmãos, obediência. Em Mateus capítulo 28, versículos 28 ao 31, a palavra fala acerca de uma parábola dos 2 filhos. Já, não é? Eu estou a falar para uma igreja, graças a Deus, que conhece a Bíblia e já leu a Bíblia muitas vezes. Amém? Amém. Glória a Deus. Fala acerca de 2 filhos. Chama o primeiro e diz: olha, preciso que me ajudes aqui numa tarefa. E ele disse: eu vou. Não é? E no final, não foi. Irmãos, acontece quando deixamos o sensacionalismo, as emoções trabalhar em nossas vidas. Estamos num culto, eu aceito, e choramos, e está tudo, e eu vou, e eu faço, e acontece, meu Deus. Não é? E de repente, quando chega a hora, não é? Onde é que nós estamos? Bem longe. Não queremos responsabilidades. Não é? Não queremos assumir absolutamente nada. Então, de que é que valeu o nosso sim? Na verdade, foi um ninho. Não é? E depois vem o outro que diz não. Não é? Que é aquele duro de servir. Não é? Mas é esses que Deus quer trabalhar. Sabem? Deus quer transformar aquele coração de pedra num coração de carne. Num coração que lhe dá ouvidos. E ele disse não. Depois, no final, ele foi. E Jesus pergunta: qual é que agradou? Não é o pai? Qual é que foi? Foi o primeiro ou o segundo? O primeiro que disse sim e não foi, ou o segundo que disse não e depois foi? Não é? No capítulo... Em Gênesis capítulo 22, versículos 1 ao 18, fala acerca de um momento dramático na vida de Abraão. Abraão tinha uma promessa sobre ele. E ele ia ser que pai de uma grande nação. De repente, ele vê um milagre na vida da mulher acontecer, uma mulher que era estéril, que não podia dar filhos. E de repente, Deus, não é, faz um milagre na vida de Sara, diz que tinha 90 anos, não é? Por isso, irmãos, nunca é tarde para servir a Deus, nunca é tarde para dizer sim a Deus, nunca é tarde para começar a caminhar com Deus, nunca é tarde, não é? E de repente, Deus pede-lhe aquilo que mais ele amava. E nós, agora repara bem, imaginem, eu sou pai, imaginem aqueles que são pais que estão aqui, ou mães, não é? No mesmo plano, imaginem que começam a caminhar, porque eles iam todos os meses, não é? Oferecer o sacrifício, ou todos os anos oferecer o sacrifício ao mundo, não é? Todos os anos. Agora imagina Abraão, o coração daquele pai, um coração partido, completamente destroçado. Mas Deus havia dito: olha, tu vais oferecer o teu filho em holocausto. Não é? E aquele pai completamente destroçado e começa a caminhar. E leva o filho, sabendo que ia levar o filho para sacrifício. As lágrimas que aquele homem não derramou durante a sua caminhada. Irmãos, as lágrimas que nós não derramamos dia a dia quando caminhamos com Deus. Porque a vida de crente não é fácil. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é a leve de um crente. É dura, é difícil, é trabalhosa, é de lágrimas, muitas vezes é de renúncia. Não é fácil para nós que agradamos ao Senhor, ou que queremos agradar ao Senhor. Não é fácil. Mas no final vamos ter as recompensas. E é aí que nós temos que nos focar. Nós temos que nos focar que o nosso galardão não está aqui na terra. O nosso galardão está no céu, preparado para nós. Irmãos, desculpem, eu todas as semanas eu digo assim: hoje vou falar. Eu tento, mas é difícil. É difícil.
Nós imaginem Abraão com um filho e de repente, não é? O filho com 15 anos, ó pai, porque o filho sabia, seguramente já tinha ido outros anos, não é? Filho, ó pai, onde é que está? Onde é que está o sacrifício? E sabem quais são as palavras de Abraão e Deus? Como é que não há uma pessoa se comover? Como é que uma pessoa não pode ficar feliz, alegre, com esperança? Yahvé Jiré. Yahvé Jiré. Deus proverá. Deus proverá. O que é que tu precisas hoje? Deus proverá. Irmãos, basta acreditar. Basta crer. Não é preciso mais nada. Basta acreditar. E não duvidar. Vai dar tudo certo. Havia um cântico que se cantava, lembra-se de Marcos Belo? Basta acreditar e não duvidar, vai dar tudo certo. Yahvé Jiré, Deus proverá. E o que é o certo é que até o momento de ele espetar a faca, não é? Até aquele momento em que o anjo lhe segura o braço, não é? Ele estava disposto a sacrificar o filho. Porquê? Em obediência. Não é obediência ao homem, não é obediência ao pastor, não é obediência à igreja, não é obediência a nenhuma denominação, é obediência a Deus. É aquilo que nós temos ter. Obediência ao Senhor. Sabem? E em terceiro lugar, para não me alongar muito, é preciso perseverança. Sabem? Nós entramos numa corrida. Irmãos, eu costumo dizer, não importa como chegues à meta. Pode chegar sem um olho, pode chegar sem uma perna, pode chegar sem um braço ou sem a cabeça, pode chegar até aos ombros de uma pessoa. Não interessa como chegues. Interessa é que chegues ao fim. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Reparem bem, irmãos, para que experimentais, nós temos que nos renovar, ou seja, há um renovo diário, para que venhamos a experimentar as coisas boas de Deus, não é? Para que venhamos a experimentar aquilo que é bom de Deus. Nós temos que nos renovar a cada dia. Por isso, irmãos, é uma luta diária, é uma tarefa diária que Deus coloca diante de nós. Olha, mais um dia. Não é? E todos os dias, com chuva, ou com frio, ou com muito calor, não é? Olhar e dizer graças a Deus. Sabem, graças a Deus porque eu posso respirar. Graças a Deus. Ainda hoje estive de manhã, quando cheguei ao trabalho, estava lá um indivíduo que é a Olimpa Chaminense, que é a Olimpa Vidros. Estava a limpar os vidros lá no restaurante. E eu estava assim um pouco desanimado. E eu comecei a conversar com ele. Não é? E aproveitei, aí está. Não é? Deus coloca-nos a situação. E depois é connosco. Deus não vai. Não é? Deus usa-nos. Ou Deus quer nos usar. Não é? Eu não sou melhor que nenhum dos irmãos. Eu estou a contar simplesmente um testemunho que aconteceu hoje de manhã. E ainda estava muito desanimado. E eu, de repente, não é? Eu pensei, puxa, ele está desanimado. Se eu conhecesse a minha vida, então Jesus está a cair aqui com prantos. Não é? E pude partilhar um bocadinho do meu testemunho com ele. Vocês acreditam que aquele homem no final deu-me um abraço e saiu a sorrir? E falei que vim à igreja, que sou pastor, que tive uma experiência pessoal com Deus. Ou seja, não é? E o indivíduo no final, um homem triste, amargurado, não é? com a cara caída, no final saiu a sorrir e deu-me um abraço. E ele disse-me assim:
será que... Eu sabia que você era mais ou menos assim, não é? Nunca tinha escutado. Mas sabem, a alegria do Senhor, a nossa força é. Não adianta, irmãos, não adianta lamentar. Porque está frio, não é? Porque está muito calor, porque chove. Incomoda, não é? Mas a força do Senhor, não é? Que está em nós, não é? Ela nos ajuda a superar a cada dia. Não é? E se não fosse o Senhor, acreditem, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje. E eu contei-lhe que em 3 situações dramáticas que aconteceram em espaço, o irmão Emília contei mais ou menos, em 2013, depois em 2019, depois em 2020, eu estive mais para lá do que para cá. E se estou cá, numa das alturas até nos encontramos nos passeios do São João, não é? Por causa do coração, exatamente a mesma coisa, não é? Mas se eu estou cá, é porque Deus tem um propósito para a minha vida. E cada dia que eu acordo pela manhã, eu digo graças a Deus. Não é? Irmãos, vamos valorizar aquilo que nós temos. Vamos ser inteiros para Deus. Vamos obedecer a Deus, independentemente daquilo que Ele nos pede. Não é? E vamos perseverar até ao fim, porque no final, irmãos, não importa como chegues, chegando, vais ter uma coroa que o Senhor tem para ti. Que o Senhor nos abençoe.